filme Da Suzane. da Suzane, Aham. foi o primeiro que você fez que era verídico, assim, Foi. real? Aham. Foi a minha Sério? primeira protagonista no cinema. Nossa. Já com super desafio de fazer em 2 versões, Pois né? é. Em 2 filmes, que isso não existe no mundo, gente. Gente, foi muito inovador. Total, isso é muito total. muito Isso legal. pra gente, como produção brasileira, é um grande orgulho, porque foi muito bem recebido. Uhum. E logo veio a pandemia, porque os filmes, eles iam pros cinemas. E aí acabou que, por conta da pandemia, adiou. E no final de tudo, acabou estreando no streaming, que foi maravilhoso, no Prime Video. E foi muito bem recebido também pelo Foi. público, porque as pessoas podiam estar ali comparando de casa os 2 filmes. Então, foi uma experiência diferente. Bom, foi um susto pra gente também, né? De ter sido de uma forma diferente. Mas eu acho que no final tudo deu muito certo. E sim, foi a primeira personagem que eu fiz baseada numa pessoa real. Nossa. Então, a responsabilidade é muito maior. Ainda E é mais mais difícil também, né? total, ainda mais abordando um caso tão trágico como esse, né? Então, que chocou o Brasil inteiro. Então, foi algo muito desafiador, assim, como atriz, com certeza. Sabe o que eu ia te perguntar? Se você fazendo esse papel, você estudando a fundo, você mudou sua visão na história? Como pessoa, como Carla? Não tem como, Tatá. Porque a única coisa que eu fiz, em primeiro lugar, foi me distanciar da minha opinião sobre o caso real, certo? Cara, porque é difícil também. É muito difícil. Mas, assim, não tem como a gente mudar a versão. Eles que são já tá réus, feito. confessos, condenados e estão cumprindo pena. E é isso. Então, a história não tem pra onde ir. Existe a versão que foi contada no julgamento por ela e pelos irmãos. Mas que todos afirmam a mesma coisa que aconteceu. Óbvio, com situações diferenciadas, né? É óbvio que como vocês vivenciando hoje isso aqui, você vai contar de um jeito e você vai contar de outro. Foi assim. E vai ter a Sim. verdade, né? Então, Além e aí das o que duas- é a verdade? Qual né? que será que é só esses... Será que a verdade é Aham. uma mistura dos dois? É. Será que a verdade se aproxima mais da sua versão ou da sua? E aí, quem que diz? É Nossa. muito doido. E teve muito Por isso que não dá pra né? julgar, entendeu? Então, eu, como atriz, a única coisa que eu fiz foi... Bom, eu não posso ficar julgando cada cena da personagem, né? Não posso ficar colocando a Carla ali como... Ai, não acredito que aconteceu isso. Porque senão eu não ia conseguir interpretar com veracidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encarar com esse distanciamento do meu julgamento, entendeu? Como espectadora, porque eu lembro como se fosse hoje. Vocês têm quantos anos? 29, 8. Vocês são um pouquinho mais novas que eu. Eu tenho 31. Na Ai, época... Carla. Não, mas é que vocês eram um pouquinho mais novas. Na época eu tinha 12, vocês eram mais crianças. Talvez vocês não lembrem do caso como eu. Eu lembro, não Entendi. parava de sair da Porque televisão. eu ia achar que você ia levar pro lado que você tá velha. Falar, Não. É porque assim, eu já era, tipo, pré-adolescente. Tá, Vocês já entendi. eram mais crianças. Então, eu, quando era mais criança, assim, eu não tenho muita lembrança do que eu via na televisão, assim, com tanta, Não, é verdade. né? Mas quando a gente é mais adolescente, a gente já lembra mais dos casos que aconteceram. Então, eu lembro como se fosse hoje. De tão pesado que foi, sabe? Você tava em casa? Você lembra do dia? O que você tava fazendo? Olha, eu tava em casa, porque eu lembro que passou a tarde inteira o caso. Só né? isso, né? Noticiário era só Exatamente, isso. o noticiário, enfim, toda a imprensa, né, focada no caso. E depois acompanhando a investigação, que aí foi a mudança, né? E Julgamento. Onde, exatamente, e onde tudo começou ali, que todo mundo começou a acompanhar a história com mais próximo da realidade, Sim. né? E... O que eu tenho na minha mente, assim, muito marcado, é a Suzane entrando no carro, assim, da polícia. E isso, quando Nossa, passou sim, no filme, foi, tipo assim, igualzinho. Eu falei, caraca, parece que, sei lá, é a única lembrança que eu tenho, assim, muito viva desse caso. Óbvio que hoje... se a gente quiser pesquisar e entrar a fundo, tem várias notícias e também com o filme também, ele é muito real, cara. A casa era a mesma dele? Não. Era Eu fiquei uma casa com dúvida alocada, nada do que vocês viram ali era real. Inclusive, já deixando claro, viu, gente? Nenhum dos envolvidos do caso real tem envolvimento com a produção dos filmes. Isso é uma dúvida que algumas pessoas tiveram lá no início,
quando foi falado que os filmes iam ser feitos, muita gente começou a julgar. Nossa, eles vão ganhar dinheiro ainda com isso? Óbvio que não. Como é um caso público, ele pode ser contado através da dramaturgia, né? A gente tem essa, teoricamente, liberdade para falar sobre o caso, assim como a imprensa tem também. Sim. Uma curiosidade, você encontrou com a Suzane? Não, justamente por isso. Por isso, Porque não foi feito nenhum envolvimento, nada, nenhuma proximidade. Enfim, justamente para o público entender, né, perfeitamente que uma coisa é uma coisa e a dramaturgia é outra. Total. Porque eu acho que, assim, a televisão, o cinema, o teatro, a arte no geral, ela é feita para questionar muitas questões da sociedade, né? Então, enfim, esses filmes vieram com esse intuito. Por que uma filha faz isso com os pais? Eu acho que esse é um grande questionamento que passa na cabeça de um ser humano para fazer isso. Até hoje, é a pergunta que eu me faço, desde os meus 12 anos. Caraca. E eu fiz os filmes e até hoje eu tenho essa pergunta, entendeu? A produção foi incrível. Aquilo que eu estava te falando, o cinema é muito diferente de novela. A gente tem um tempo maior de preparação e de ensaios. E a nossa preparadora maravilhosa, Larissa Bracher, beijo, Lala, foi incrível. Junto com o nosso diretor, Maurício Essa, foram incríveis, foram impecáveis. Os ensaios eram baseados em emoções reais, em situações de emoções reais, justamente para mostrar isso. Principalmente improviso. E muitas cenas dos filmes acabaram sendo improvisos de teste que deram certo, de ensaios que deram certo. E aí o diretor falou, cara, vou levar isso pro filme como cena. Então foi uma experiência maravilhosa, obviamente. Tudo baseado também nos autos do processo. Isso é muito importante ser dito, que o roteiro, os 2 roteiros dos filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, escritos pela incrível Ilana Casoy e o Rafael Montes, maravilhosos, foram os 2 baseados nos autos do processo. Ou seja, tudo que estava escrito ali, tudo que eles falaram em julgamento, era o que a gente tinha. Inclusive, vinha entre aspas, e aí a gente não podia mudar nenhuma vírgula. Quando vinha entre aspas a fala deles mesmo, vocês tinham que falar igual. Exatamente. Entendi. Exatamente. Principalmente quando era narrado... os filmes, eles têm narração, né? Teoricamente, eu fiz 3 versões da mesma personagem. Uma em cada filme e a outra que é a versão no julgamento. Anos depois, onde ela já sabe da história dela toda, né? Do que aconteceu e tá tentando se defender. Então, acaba sendo uma outra versão, se a gente for parar pra prestar atenção, né? Você visitou cadeias? É cadeia que fala, gente? Cadeia, né? Não visitei, até porque os filmes, eles não mostravam isso, né? Eles não mostravam esses bastidores. Mas pra saber, sei lá, porque eu imagino que deve ser uma sensação muito diferente de todas que a gente já viveu, né? Na vida. Com tipo, certeza. A energia do lugar. Muito pesado. Eu, há muitos anos atrás, antes do Carandiru ser implodido, no dia anterior, ele estava aberto para visitação. Eu tava passando de carro com meu pai, eu cheguei, parei, falei, pai, vamos. Atriz, né? Que gosta de conhecer coisa diferente. Aí fui, realmente, é uma energia muito pesada. E olha que ele já estava desativado, não tinha mais ninguém. Mas para essa experiência, a gente não chegou a visitar. Né? Não, porque os filmes, eles abordavam o antes, né? Sim. Então... E vai ter pós, será? Será? Será, Carlinha? Não sei. Fica no ar, né, galera? Que eu vocês adoro acham? que as pessoas vêm aqui e deixam tudo no O ar, que né? vocês acham? Eu acho que deveria. Falta coisa. É o quê? Falta. Falta. Falta mais história aí. É? Realmente, é uma história que tem muita Até coisa hoje, pra né? contar. Exatamente. Olha aqui. Mas... Olha como as coisas têm que acontecer mesmo. Porque você falou que ia ser no cinema e aí foi pra plataforma, né? E assim, foi um sucesso. Foi. Surreal. Talvez, às vezes, se vai pro cinema, não é, sei lá, tanto isso de igual foi no Sabe por quê? Porque
pra ir pro cinema, teria que ir 2 vezes pro cinema, né? Então, Pra assistir iam os em 2 salas filmes. separadas, exatamente. É. Mas eles iriam fazer uma promoção. A produção já estava Ah, certa então. que ia fazer uma promoção pra você assistir os 2 filmes. Compra um, leva o outro. Uma É, coisa assim. Isso, tipo, ia ser algo do tipo. Mas eu acho que tudo acontece como Porque tem que tem ser. tem que E eu ser. acho que realmente foi a melhor forma. E as pessoas puderam assistir, rever, ir, voltar. Sim. E eu lembro que tinha gente que comentava comigo que gostava de rever as cenas que são, a gente chama cenas espelho. Que são cenas iguais, né? Que são contadas Uhum. nos 2 filmes, só que de versões diferentes. Então, tinha gente que ficava louca procurando, indo e voltando, sabe? Agora, outra dúvida minha. Vocês gravavam dos 2 filmes no mesmo dia, assim? Uhum. Simultaneamente. Foi E muito como louco, que desliga gente. essa Gente, chavinha, né? imagina o diretor. Não, Meu Deus. não só o diretor, a Todo equipe mundo, inteira tinha que meu estar Deus. muito concentrado, porque era desde o cenário, desde do som, porque uma fala pro filme tal é diferente da entonação do outro filme. O nosso acting, como a gente fala, nossa atuação, é completamente diferente dos 2 Sim. filmes. É Isso foi bizarro, incrível. sim. Praticamente eu acabei fazendo o papel de gêmeas, É verdade. né? Ela de um jeito aqui num filme e ela completamente diferente. Ela mais fofa, mais... Fofa fica meio difícil essa palavra. não, Eu mas não consigo botar essa mas palavra. é uma ingênua, né? Podemos Também dizer. não. Eu acho que Brincadeira. talvez um pouco influenciada num filme, e no Sim. outro ela talvez influencia. Vamos colocar Vamos assim. colocar dessa Porque forma. já que a gente fala de um crime real, É. a gente... Ah, não, mas isso antes, né? Tô falando antes. Sim, tipo, sim, sim. Antes dela Antes do fato, pensar Sim, nas sim. coisas. Tipo, uma dava pra ver que era mais, tipo... Ai, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? E outra é, tipo... Eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Exatamente. Tipo, tem esses 2 lados. E isso desligar, tipo... Pra você desligar pra gravar uma cena, ela... ingênua, né? Uhum. Foi isso que eu falei? Não, uma Influenciada. e outra que influencia. Aham. Devia ser difícil Não, realmente também, foi né? desafiador pra todo mundo, justamente porque a gente tinha que estar muito atento, a equipe inteira. A gente gravou os 2 filmes simultaneamente em 33 dias só. Não. Vocês acreditam? Não. 33 dias. Óbvio que o tempo de preparação foram, tipo, 4 meses antes, né? Da gente ali quase todos os dias estudando, E organizando tudo, organizando imagina. tudo Meu Deus. isso. E eu sou muito organizadinha com essas coisas, assim, tipo, com o trabalho. Eu anoto muita coisa. Então, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora como atriz, de Sim. verdade. Eu imagino. Sim, Não, agora total. acho que você tá pronta pra qualquer coisa, amor.